Olá, turma! De volta aqui. Então, olha só. Vamos a mais uma aula de religião, certo? Lembra que nós já falamos sobre valores, sobre emoções, né? Eu pedi um diário existencial e aí eu recebi. Obrigado pelos afetos, por compartilhar as emoções, né, de vocês comigo, li todas, certo? E é bom a gente falar dos sentimentos, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o servir. O que será? O que significa servir? Então, olha só, Jesus, durante todo o seu ministério, né, ele expressou de maneira direta ou indireta, na teoria, né, o quanto importante era para ele próprio e para seus discípulos, certo? A disposição para amar e servir. É tão importante, gente, a gente amar e servir ao próximo. E isso estava, de fato, associado ao conceito esquecido por muitos, tanto naquela época como agora. Muita gente esquece de ajudar o próximo, né? De servir ao próximo. Tem gente que só pensa em ser ajudado, mas não consegue ajudar o próximo. E não é questão de ajuda financeiramente, não. Ajudar o próximo, como sempre eu falei, né? No outro vídeo, que uma palavra também é algo que nos deixa motivado, também servir, também nos deixa agradecidos quando nós falamos com alguém, né, de maneira sutil, de uma maneira que cause esperança nesse mundo tão cruel ainda, né? Então, gente, amar implicava no servir, né? Servir expressava o amar. Amar era substância, servir era prática. Então, o amor, ele era o elemento, ele é o elemento motivador ainda, né? O serviço era o elemento ativador. Essa era a mensagem de Jesus, que inclusive demonstrava a sua identidade como servo de todos. Por quê? Porque amava como ninguém jamais amou, né? E serviu como ninguém jamais serviu. Então, Jesus, ele amava, ele ama, ele nos ama como ninguém nunca nos amou e serve, né? Serviu e serve como ninguém nunca nos serviu. Porque deu a sua própria vida em resgate pelos pecadores. Então, olha só. A própria encarnação, né, no caso de Jesus, foi um gesto de amor, certo? Quem aqui nesse mundo ia ter, né, as atitudes, os gestos que Jesus teve, né, a compaixão que Jesus teve e tem, principalmente porque ele deixa a sua glória e poder eternos e se torna um homem limitado, né, no caso pela matéria. Então ele é reconhecido em figura humana, se transforma em servo de todos. Então Jesus em sua encarnação, né, no caso, ele foi identificado profeticamente como o servo do Senhor, o servo sofredor que faria o maior de todos os sacrifícios por amor, certo? Ao Pai, né, e aos homens. Então, servir. Agora me diga, Pro, o que significa servir? Que a senhora tanto está falando hoje aí. Servir, ele é o verbo mais adequado para definir e explicar o verbo amar. O substantivo serviço, né, é a palavra central na expressão singela do Evangelho de Cristo, tá bom? Não existimos em Cristo para satisfazer ambições, ganâncias pessoais, mas sim para servir ao próximo, o que equivale a resplandecer, no caso, a glória de Deus, né, aos outros, por meio de cuidados e serviços. Cristo, ele não viveu para agradar a si mesmo, certo, gente? Jesus Cristo, ele não viveu para agradar a si mesmo. Quando se trata assim, quando Paulo diz, né, que é da questão da salvação, da imitação de Cristo, né, ele veio para agradar o Pai, né? E isso ele demonstrou em seu serviço por amor, em dar sua vida, sua própria vida
e morrer por toda a humanidade. Então, ninguém tem amor, né, maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você imagine como Jesus era tão humano, tão puro, tão verdadeiro, certo? Então, esse modelo de pensamento, né, ele colide, vamos dizer, contra aquilo que defende a sociedade sem Deus. Egoísmo, né, ambição, competitividade, são estes os valores, né, que espelham o espírito do nosso tempo, né, e que imperam no coração de muitos, né? Tanta gente tem por aí egoísta, certo? Tanta gente tem por aí com um coração ruim, na verdade, né, um coração mau, né? E inspiram as pessoas a saírem de casa todos os dias, né? Esse tipo de mentalidade, né, ele vem de encontro à essência da vida, nossa vida. E tem adoecido várias pessoas. Vem destruindo relacionamentos, criando uma comunidade de indivíduos, de pessoas, de tanto pensar apenas em si. Tanta gente por aí só pensa em si. Tem aquele ditado, né? Só olha para o seu umbigo, não é verdade, gente? E esse momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento que o mundo está passando, eu digo uma coisa, é um momento que veio para a gente poder refletir, pensar mais no próximo, a nossa família, gente, porque não está fácil. Não está fácil viver desta maneira que o mundo está, certo? Então, vamos refletir mais, vamos observar mais as nossas atitudes, vamos deixar de egoísmo, certo? De individualismo, não é o momento. Tem muita gente aí passando fome, certo? Muitas pessoas aqui em nossa cidade que precisam de ajudas, né? Precisam de alimentos. Muitas pessoas estão desempregadas com a situação que esse mundo, que esse país está passando. Então, eu sei que a questão da fome já existe há muito tempo, né? E com essa pandemia veio chamar mais atenção, né? Para que nós possamos mudar nossas atitudes, nossa maneira de ver o outro, né? Parar de pensar só no nosso umbigo, só em si próprio, e analisar também que o nosso próximo ali também está precisando de ajuda, certo? Tem muita gente aqui em Jacobina que está passando fome. Eu falo em Jacobina porque eu moro aqui, é a realidade que eu conheço. Então, tem muitas pessoas aqui, gente, que não tem nada para comer. Não tem nada, né? Certo? Vamos dividir, vamos fazer campanha, né? Vamos buscar, né? Nesses meios que tem, né? Nos órgãos públicos, vamos clamar, né? Por ajudas. Então, gente, às vezes, né, essas pessoas mesquinhas, essas pessoas egoístas, né, que às vezes consegue as coisas assim, depois esquece de tudo, né, correu tanto atrás de você, né, ali, e depois esquece do que você fez, certo? Às vezes acabam se autodestruindo, né, alienados, né, que estão na verdadeira vida e não estão, né, não estão de jeito nenhum. Então, assim, se tivermos, né, verdadeiro amor, não precisamos de instruções detalhadas sobre como agir com as pessoas e servi-las. É por isto, né, que o amor, ele é a lei de Cristo. O amor é a centralidade, o amor é tudo. É a essência, né? É a nossa essência, né? Então, assim, Jesus era uma pessoa que não tinha pecado. Ele era perfeito, sempre foi perfeito. Não existe ninguém perfeito como Cristo, certo? Não existe. Então, ele era puro, né? Nunca se achou nele imperfeição nenhuma. Ele amava as pessoas incondicionalmente e as servia, né? Sem nunca reclamar. Nunca teve reclamações por meio de Jesus Cristo, né? Porque a missão de Jesus era amar e servir, tá bom?
Então, qual de nós não reclamaria se alguém, vamos dizer assim, destelhasse nossa casa para descer através de um buraco assim, né? Uma pessoa paralítica, né? Que estava desesperadamente atrás de uma cura. Então, Jesus, ele viu o homem, ele via que aquele homem era um pecador. E viu que ninguém mais via, né? Mas mesmo assim, Jesus sempre olhou de uma maneira pura, né? Até mesmo para aquelas pessoas pecadoras, certo? Então, falando em servir, né? Quem serve ou é servido. Geralmente, essa sociedade que nós vivemos, ela foi acostumada a pensar, né? E consagrou a vivência segundo o modelo que é o maior, né? O modelo que é servido pelo menor, certo? A sociedade tem isso, né? Acha que as pessoas que têm capital, né? E as pessoas que de baixa renda, né? Ela tem que obrigatoriamente servir aquelas pessoas que tá, vamos dizer, lá no topo da pirâmide. Na história vocês já viram, né, que tem uma pirâmidezinha que mostra, no caso, as pessoas da alta sociedade ali, no topo da pirâmide, as pessoas que têm muito dinheiro, as outras de classe média e os pobres lá embaixo. E, no caso, as pessoas assalariadas, os patrões da vida, né, esse povo aí da sociedade, da elite, eles acham que sempre a pessoa que está lá no topo, lá atrás, tem que servir a eles. Só que eles não gostam de servir. Muitos, não são todos não, a maioria, sabe? A maioria, né? Isso acontecia, gente, com os reinos, né? Os reis serviam, né? Mantinham com seus impostos, né? E quase nada recebiam em troca. No caso, as pessoas que serviam esses reis quase não recebiam nada em troca. Os reis eram os maiores, né? Era tudo antigamente, né? Então, Jesus veio para inverter essa lógica. Porque, no caso, no reino de Deus, os encarregados do domínio deveriam servir a todos os que estavam debaixo da sua autoridade. Essa era a lógica, não é, gente? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, para vocês, como nós falamos hoje de servir e amar, né? Então, assim, bom, bonito, né? Perfeito, né? Que muitas vezes as pessoas não dão valor, né, nisso tudo. Eu quero que vocês respondam essa atividade aí que eu vou deixar para vocês. Vocês possam refletir. Vai copiar as perguntas no caderno, galera, e vai responder, tá bom? Vocês vão fazer o nome do colégio, tudo direitinho. Meu nome é Valéria Vieira. Tem gente que não sabe nem a disciplina que eu tô ensinando também, né? Já falei que em algumas salas eu dou aula de matemática, algumas salas eu dou aula de matemática e religião, e algumas salas eu só dou aula só de religião, tá bom? Então, hoje é aula de religião. Coloquem lá o cabeçalho, tudo direitinho, a data, o nome da professora Valéria Vieira, seu nome. E vocês vão copiar essas perguntas que estão aí, vocês irão responder, vão refletir um pouquinho, né, sobre essa nossa vida, esse momento que estamos passando. Vocês vão responder e tirar foto, mandar lá para o meu número privado, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima!